Galera, eu nem ia fazer vídeo hoje, mas depois de assistir às votações sobre a reforma tributária, eu fui acometida por um ranço. E eu tinha duas opções nessa minha vida. Ou eu engolia esse sentimento e ia desenvolver uma gastrite nervosa, ou eu ia vir aqui e expor o cinismo dessa gente. E cá estou eu, porque eu não vou sofrer sozinha. E aí, meus amigos? Bom ou não? Antes de qualquer coisa, a aprovação da reforma tributária em si já foi uma derrota mega, enorme. E eu sei que o assunto é extenso e tecnicamente chato. Portanto, sabendo disso, eu vou trazer nesse vídeo o que você precisa saber de mais importante. Então, já assumindo que o assunto em si é uma derrota para todos nós brasileiros, eu vou falar da picanha. Porque o governo queria taxar, a Lira tentou persuadir, mas de forma clara e didática. No fim das contas, quem bancou uma carne mais barata foi o PL do presidente Bolsonaro. E não o PT do Dilma. E a cena grotesca do PT tentando se apropriar desse fato foi o que me fez arrancar os cabelos de ódio. Então vamos de Exposa, que é pra deixar o coração quentinho. Além disso, vocês lembram que eu contei pra vocês da mega licitação da Secom do Paulo Pimenta, ministro do Dilma, de 200 milhões de reais pra atuar em rede social? Pois é, o TCU derrubou por suspeita de fraude. Teve do arroz, agora essa, aí mais uma pede música, porque o Brasil voltou. Ah, também teve o gabinete do ódio do PT na TV estatal Paga por Nós. Mas eu não vou me alongar demais nessa introdução. Então, seja parceiro, meu filho. Separa a pipoca, fica confortável e vamos dividir esse ranço que é pra não pesar demais pra ninguém. Bora lá? Reforma tributária. Derrota, galera. Nessa aí nós fomos de Americanas. Mas falar isso é muito genérico. Deixa eu pontuar aqui as questões mais críticas para que você saiba o que foi que realmente aconteceu. Vem cá. Você sabe o que é imposto seletivo? Não? E se eu disser imposto do pecado? Aí você sabe? São nomes diferentes dados à mesma coisa. E você sabe qual que era a ideia original? O plano era taxar esses itens considerados nocivos ao ser humano e ao meio ambiente, colocar neles uma sobretaxa de modo a deixá-los mais caros e assim desestimular os consumos desses itens. Quer exemplos? Eu tenho vários. Biscoito, presunto, salsicha, bebida alcoólica, como a cervejinha, suco, achocolatado, refrigerante e até o momento da votação, carnes. Sim, carnes, já que a carne vem da agropecuária, que para o atual governo é um vilão para o meio ambiente, e até o momento da votação, sua tributação, carne bovina, suína, frangos e peixes, estava prevista. Mas eu já chego lá. Carros também ficarão mais caros, afinal eles usam gasolina, que é um combustível fóssil que faz mal ao meio ambiente. Então, taxa neles. Nem as ambulâncias foram poupadas. Os carros elétricos, que seriam a tal solução para o meio ambiente, também foram incluídos no imposto do pecado. E o porquê, eu não faço a menor ideia, já que eles não usam gasolina. Ah, falando nela, a gasolina também será tributada no imposto do pecado, assim como o gás de cozinha e o óleo diesel. Mas por que tantos itens nada a ver foram incluídos nesse imposto seletivo ou imposto do pecado? Bom, o imposto que levará o dinheiro para os cofres do governo, ou seja, o imposto federal, vai ser o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E é uma afronta chamar de contribuição, já que se você não quiser contribuir, você vai preso. Que vai substituir o PIS e o CONFIS. E você sabe qual é o imposto que vai recair sobre os itens do chamado imposto do pecado? Isso mesmo, o CBS, o Imposto Federal. Portanto, quanto mais o governo taxar via CBS, mais ele vai arrecadar. Então vocês não me venham com esse papinho aí de que vocês vão taxar o todinho que as crianças levam para a escola porque vocês estão preocupados com a saúde delas, não, tá? Vocês estão fazendo isso visando apenas arrecadação, aumento de receita, às custas do que o povo come. Tivemos também as exceções às regras, onde aquilo que for considerado essencial vai ter uma redução de 60% na alíquota. Tipo ambulância? Ambulância é uma exceção à regra. Nope! Essas terão impostinho do pecado, gostosinho, postinho gostosinho embutido. Mas serviços de agências de notícias, programas de jornal e produções artísticas serão contempladas com esse mega desconto. Sabe quem deve ter ficado super feliz com isso? Plim, plim. É a Rede Lully.
Quem não ficou feliz foi o cidadão que se esforça para pagar uma escola particular para os filhos e um plano de saúde, já que ambos não foram contemplados com o descontão que os artistas tiveram e podem ter suas alíquotas de impostos aumentadas para 10%. Só imagino quanto isso vai dar certo. Galera deixando de consumir esses serviços porque estão mais caros e sendo despejados no SUS, já que os hospitais nem estão lotados, tá? Vamos pensar que hospital é tipo coração de mãe, sempre cabe mais um. Acho que esse é o pensamento do governo. Temos também a taxação da previdência privada como se fosse herança. Explico. Você economizou sua vida toda para ter uma condição melhor na sua velhice. Pagou todos os impostos que tinha que pagar a vida toda para ter essa poupancinha no fim da sua vida. Só que aí você morreu e o seu suado dinheirinho não vai para sua família em sua totalidade, já que o governo pretende pegar até 21% desse valor para encher o cofrinho da União. Ou você acha que os voos da FAB para ministros que já ganham o teto do funcionalismo público pago por você é de graça? O negócio é que o STJ entende que a previdência privada não é herança, e sim um seguro. Mas, meu filho, ninguém liga, você piscou, taxado, te taxou, mesmo depois de morto. E por fim, taxou no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e no IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, os prestadores de serviços autônomos como motoristas de aplicativo, pintores, marceneiros, manicures, mesmo que a profissão não seja regulamentada, em 26,5%. E quem não recolheu os impostos será considerado um fora da lei e vai estar sujeito às punições do Estado. E tem quem seja, batendo palma para essa simplificação, porque pelo menos agora a gente entende cada imposto, né? Simplificamos tudo e de quebra a gente taxou geral. Faz o L. Então, não tem vitória no que eu vou contar agora, já que foi um jogo de perde-perde e já vai ficar mais claro para vocês. Dilma vinha dizendo nos últimos dias que caberia impostozinho na carne chique porque os pobres consomem frango e ovo. Eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Ou seja, a picanha virar abóbora. E essa era a posição do governo de forma clara e aberta, já que horas antes da votação as matérias eram essas aqui. Taxade sinaliza que o governo não deve recuar a posição sobre taxação de carnes. Ou seja, bora taxar. E isso é tão real que o UOL soltou essa matéria aqui também. Reforma. Lira faz acordo com PT e governo para não incluir carne. PL do Bolsonaro reluta. E a matéria diz exatamente o seguinte, abre aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um acordo com o PT e o governo federal para que a bancada não apresente destaque para isentar a carne de imposto na reforma tributária, segundo interlocutores. A resistência agora vem do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Só para ficar claro, o relator da reforma tributária é o Reginaldo Lopes, do PT de Minas. E o senhor Reginaldo, em seu relatório, não acatou a emenda proposta pelo PL de isentar carnes no plural, já que o governo queria taxar inclusive o frango. E foi exatamente assim que o senhor Reginaldo do PT apresentou seu relatório, sem nenhuma isenção. O combinado com Lira era de que o PT, partido do Dilma, sequer iria apresentar um destaque que vem depois da apresentação do relatório para tentar reverter isso aí. Acordo feito com o PT, faltava o PL do Bolsonaro, que viu o Dilma prometer picanha para todo mundo em período eleitoral, em cadeia nacional, e entendeu que o nível de estelionato eleitoral estava alto demais. Essa aí ele ia ter que cumprir. O Lira chegou até a ir à sede do PL falar com o Bolsonaro para ver se ele ajudava, porque não era para ninguém apresentar destaque e votarem o texto do relator como estava. Afinal, eles estavam simplificando o Brasil. A mídia não chegou a divulgar o resultado desse encontro, mas nós podemos assistir a resposta do Bolsonaro, já que a apresentação do relatório pelo petista Rogério Lopes, onde a carne não havia sido incluída, sofreu uma alteração quando o PL do Bolsonaro apresentou seu próprio destaque pedindo a inclusão de carnes, peixes, queijo e de sal. Sim, os caras iam taxar até o sal. Situação constrangedora no ar, já que, como eu disse para vocês, o governo prometeu picanha e ia entregar aumento de imposto. Com
Como que ia ficar a base do governo, ou o próprio governo? Eles sabiam que nós usaríamos isso para mostrar como que o cara mente e mente o tempo todo. Assistindo a situação e vendo que ferrou, o senhor Reginaldo vai lá e pede para que o PT aprove o destaque feito pelo PL de isentar a carne. E só fez isso porque sabia que ia perder e que essa negativa iria acompanhar o PT e o próprio Dilma pelos próximos anos. E então, no meio de toda essa cena teatral, eu tive que assistir o PT bater no peito, dizendo que a isenção da carne era uma pauta deles e que eles venceram. Assim, sem peroba na cara, sem nada. Bicho. Novo. Engraçado, senhor presidente, que o governo aqui diz que apoia com convicção essa emenda. Não é a mesma convicção do Lula. O Lula ainda disse, aqui ó, faz poucos dias, dia 2 de julho, semana passada, disse o seguinte: carne chique pode pagar impostozinho. O Lula disse isso, presidente. Ele que falou que ia ter picanha pro povo, disse que carne chique podia pagar um impostozinho. Agora que estava feia a coisa para o governo, que eles sabiam que iam perder, sabiam que quem defende o povo mesmo é a oposição, sabiam que a gente ia conseguir colocar a carne sim na cesta básica, inclusive sem aumento de tributo para os demais. Agora vem aqui com o discurso que tem convicção. Não tem não. Lula não defende o pobre, não defende o povo. Se dependesse... Agora todos os parlamentares e a mídia lulista reproduzem matérias dizendo que a isenção da carne passou porque o Dilma quis. Dilma é o presidente, é o chefe do Taxade que não queria de jeito nenhum a carne sem taxação. Vocês querem me convencer que o deputado Reginaldo ia descumprir uma ordem direta do Dilma e não colocar a isenção da carne no seu relatório? Que ele bateu no peito e contrariou o Dilma num assunto tão sério quanto o todo mundo vai voltar a comer picanha? Nem sendo juninho demais pra cair nessa lorota, meu filho. O teatro que rolou ali foi exatamente o seguinte: o plano sempre foi taxar a carne. O Taxade já tinha isso certo e alinhado. Dilma aparece pra dizer que cabe um impostozinho gostoso na picanha que o pobre não come, pra tentar reverter a opinião pública do gado, na esperança que eles mudassem de ideia porque seu mestre mandou. E até convenceu alguns, viu? Eu vi gente no Twitter dizendo que massa de pastel era praticamente coisa de rico. Real. Gado demais. E agora que o destaque do PL teve que descer goela abaixo, os caras vêm com essa de que só passou porque o Dilma quis. Dilma é o bonzão e o Taxade um malvadão que quer taxar até o Barroso que você faz no banheiro. Não duvido. Taxade, você vai pagar o pato, meu filho, porque você é gado. E o que me deixa mais irritada nisso são 2 pontos. O primeiro é que a mídia vai divulgar tanto, mas tanto, que a carne não foi taxada por causa do Dilma, até que essa mentira vire uma verdade. E o outro ponto é que a isenção da carne nos leva a ter o maior imposto do mundo. Os caras queriam evitar que a gente ultrapassasse o maior de todos, mas não teve jeito. Nós seremos os bambambãs do mundo inteiro, no país onde 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto. Entenderam por que foi um perde e perde? Literalmente foi um 7-1. A solução para isso, no meu ponto de vista, seria super simples. Taxa Globo. Os donos da Globo é bilionário. Mais de 10 bilhões em Rouanet para filmes e peças que ninguém quer assistir. Mas as prioridades do Brasil são os amigos do rei. E cortar do pobre parece ser a única saída. Tudo isso não passa de mais um vexame. Mas a conta vai chegar. Você vai pagar. E aí a gente vai lembrar de quem é a culpa. E essa culpa é do Lula. E em algum momento você pode se perguntar como que os parlamentares tiveram a coragem de fazer um negócio desse com o povo brasileiro, jurando que é pro nosso bem. Eu não sei a resposta, mas eu vejo sinais. 5 de julho, governo Dilma libera 22 bilhões às pressas e turbina a caixa de prefeitos antes das eleições. A abertura de cofre se deu após pressão do Congresso. Legislação dificulta novos repasses a partir desse fim de semana. 7 de julho, deputados usam emenda PIX para turbinar prefeituras de parentes. Verba chega rapidamente aos cofres de prefeitos e não exige projeto para ser usada. 10 de julho, relatório da reforma tributária é anexado a 40 segundos antes da votação ser iniciada e é aprovado com 336 votos. Isso aqui é Brasil, meu filho. Agora o projeto vai para o Senado, do presidente Rodrigo Pacheco, que no que depender de mim não ganha para mais nada.
nem para síndico. Mudando de assunto, vocês lembram que a Secom fez uma mega licitação de quase 200 milhões de reais para 4 agências que tinham ligações com petistas para gerir redes sociais do governo, né? Bom uso de dinheiro público. Inclusive, uma dessas agências havia sido investigada pela Controladoria Geral da União por supostamente ter praticado sobrepreço e ter oferecido serviços sem comprovação. O curioso, e até uma coincidência que me veio assim na cabeça, sei lá, do nada, é que o mensalão era um esquema de corrupção onde se pagava agências de publicidade e esse dinheiro era repassado para parlamentares. Vocês lembram, né? Mas como eu disse, isso é apenas uma coincidência. Paulo Pimenta, ministro do Dilma, ex-Secom, à época responsável pela pasta, veio a público dizer que não tinha nada de irregular e que tudo que estava sendo levantado, todas essas suspeitas, eram infundadas. Um monte de fake news. Mas aí, no dia de ontem, TCU suspende licitação e dá vitória a bolsonaristas contra a Secom do Dilma. E a suspeita é apenas uma: fraude na licitação. Vitória de bolsonaristas porque foram os bolsonaristas que denunciaram. Então, igualzinho aconteceu no negócio do arroz, né? Que por sinal tinha Paulo Pimenta no meio, porque ele é o atual ministro de sei lá o que do Rio Grande do Sul. E a desculpa para o leilão de arroz era que a chuva atrapalhou a colheita e que poderia ocorrer um desabastecimento. Notícia amplamente desmentida pelos produtores, mas que era usada pelo governo como base de sustentação para que o mercadinho de queijo importasse 736 milhões em arroz. É muita coincidência, vocês não acham? E eu queria saber se a Polícia Federal vai ter o mesmo empenho que teve ao fazer busca e apreensão na casa de pais e mães de família pelo crime obsceno de fake news julgados pelo Ministério da Verdade, enquanto nós estamos aqui falando de milhões e milhões e milhões de dinheiro público sem nenhuma investigação da gloriosa Polícia Federal. E o Ministério Público? Cadê? É sério que ninguém vai fazer nada? Paulo Pimenta não vai tomar café com a PF? Será que ele vai ter que dizer que o Dilma é um descondenado para que isso aconteça? Porque eu acho que só assim para você receber o Uber Black na sua casa. Gente, isso é muito sério para não termos uma resposta à altura da justiça, que aparentemente está muito ocupada mantendo o Felipe Martins preso há quase 5 meses sem denúncia, sob a falsa acusação de que ele poderia fugir, já que teria saído do Brasil com Bolsonaro no final de 2022 e retornado sem usar seu passaporte. E agora, após tantas e tantas provas, a geolocalização do telefone do Felipe mostra que ele não saiu do Brasil hora alguma e que ele não viajou com o presidente Bolsonaro. O cara não foi considerado inocente até que se prove o contrário. Ele foi considerado culpado até que ele conseguisse provar sua inocência. A Débora, mãe de 2 crianças, está presa há 15 meses sem denúncia porque escreveu "Perdeu Mané" de batom na estátua do STF. Tem marceneiro, arrimo de família, pai de família, na mesma situação. E diante de mais um absurdo com dinheiro público, entre emendas PIX bilionárias e licitações milionárias suspensas por suspeitas de fraude, não dá nada? Respirar, parar de falar, porque expor sentimentos demais dá cadeia no Brasil. Se não dá cadeia, dá visita do Uber Black, diferentemente dos políticos de esquerda desse país. Mas não só políticos de esquerda para não dar nada. Se você for um influenciador militante da canhotada, você também tá safe, já que após o expose do Gabinete da Ousadia, mais conhecido como o verdadeiro GDO, a PGR se negou a incluir os bonitinhos, o GDO verdadeiro, em inquérito do Supremo, porque, ao que parece, inquérito para essas coisas só se você for bolsonarista. Pra você ter uma ideia, o rapaz do Sleep Giant estava na TV Brasil, bancada com o nosso dinheiro, sendo entrevistado pelo Leandro Demore. E tá de boa demais, porque a esquerda pode tudo. E de forma assustadora, os juristas desse país que brigaram por muito menos, já que provas contra nós, apesar de toda a pescaria probatória, todos os inquéritos, todas as buscas e apreensões, toda a devassa, nunca acharam nada. Agora, sabe-se lá por quê, os caras estão em silêncio. Deve ser porque a democracia venceu, né? Mas, de novo, viva o Estado Democrático de Direito, onde, se você discordar de tal afirmação, você pode acabar processado pela democracia. Mas a picanha, essa você coloca na conta do Bolsonaro. E galera, 40 segundos da sua atenção, rapidão. Hoje eu vou ser muito sincera e abrir totalmente o jogo com você.
Eu fiquei muito feliz com as novas pessoas que decidiram fazer parte da nossa mudança e entraram para a família Te Atualizei. E eu tô com sangue no zóio para criar novos conteúdos para falar a minha opinião sobre tudo que tá acontecendo na política brasileira. A diversão vai ser garantida na minha plataforma, porque lá eu tenho liberdade para fazer piada com quem eu quiser. Só que nem tudo são flores, e uma coisa triste aconteceu. Eu percebi que você vai ficar de fora de tudo que eu vou contar sobre o rumo das coisas. Meu coração ficou partido quando eu vi que você ainda não tem acesso a todos os vídeos que eu tô postando pra família Te Atualizei. E eu não quero que você fique por fora de tudo que eu tô fazendo. Então, toca no botão desse vídeo e vem agora fazer parte da família Te Atualizei. Quando você entra pra família, você faz uma diferença imensa na produção dos meus conteúdos, que eu sei se tornaram perigosos. E como eu disse no último vídeo, dá medo sim, mas vamos com medo mesmo? E vamos juntos. E isso faz toda a diferença. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Essa maldade travestida de simplificação tributária passa no Senado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!